Mais uma vez, eu me sinto na obrigação de vir aqui dizer o que foi esse episódio de The Amazing Digital Circles. Surpreendendo um total de 0 pessoas com a qualidade superior do episódio e um total de 100% das pessoas com a história, The Amazing Digital Circles acabou de lançar o seu penúltimo episódio de todos. Vai acabar. Eu cheguei a muitas conclusões sobre esse episódio e em muitas coisas que aconteceram. Eu tenho muito pra dizer sobre tudo, mas hoje em específico eu quero falar de um ponto que eu pensei, que eu percebi, e eu falei, acho que tem alguma coisa aí. Então, como Quem é Vivo sempre aparece e faz 85 anos que eu não apareço nesse canal, eu acho que agora é uma boa hora pra gente vir com uma ideia legal. Hoje eu não vou falar sobre Jax, nem sobre Caim, nem sobre Pomni, nem sobre nenhum outro personagem desses. Eu quero falar sobre ela. Ela mesma. A Bubble. Gente, a Bubble foi se mostrando cada vez mais conforme os episódios foram passando, e hoje eu acho que eu cheguei no motivo pelo qual toda essa história do circo começou. Que assim, a culpa de tudo é da Bubble, não existe outra opção. Mas vamos olhar um pouquinho pra Bubble. A Bubble é uma personagem que foi crescendo, né, conforme os episódios. Ela ia aparecendo ali num easter egg, ela ia aparecendo falando um negócio muito louco, uma besteira muito louca. Sempre foi um excelente alívio cômico, mas assim, gente, dava pra ver ali nas entrelinhas da Bubble que ela tinha um mistériozinho a ser revelado. Assim, spoiler, se você não assistiu ainda o Digital Circles, vai lá assistir, porque tá um chuchuzinho, beleza. Mas vamos falar sobre a Bubble nesse último episódio, porque eu acho que dessa vez ela finalmente mostrou suas verdadeiras cores. O Caim tava no lixo, ele tava no chão, porque todo mundo ficou, tipo, muito pistola e com razão com ele da última aventura. Mas ele ainda tava num pensamento de agradar. Ai, como é que eu agrado os meus humanos? Como é que eu agrado os meus humanos? E aí a Bubble começou a falar na cabeça dele, igual o Satanás, entendeu? Falou que o cara simplesmente... Puf! I have no mouth and I must scream das ideias, e virou o que virou aquele caos. Só que vocês perceberam uma coisa sobre a Bubble, de que ela vai aparecendo, ela vai... Ela é uma bolha, né? Então ela vai se multiplicando ali em bolhas. E isso deixou uma pulga atrás da minha orelha, minha cabeça ficou coçando e eu fiquei assim... Eu tô achando que a Bubble é a razão pelo qual o Kinger e os outros programadores entraram dentro do circo. Eu acho que a Bubble é um bug. Eu acho que a Bubble foi o que fez o Caim surtar a primeira vez e dar pane. E por isso todo mundo entrou no circo, Kinger, Scratch e todo mundo entrou no circo pra tentar resolver o problema que era a Bubble. Só que nisso eles não iam conseguir mais voltar. Mas eles não sabiam que o problema era tão grande, tão forte, que ia impedir eles de conseguirem voltar pra casa. E ó, pra você não criar um bug igual a Bubble, deixa o like aqui, se inscreve no canal, tá? Pra gente chegar com a nossa palavra pra mais pessoas. Mas por que eu acho isso? Vamos analisar. Pra começar, eu acho que o imagético da Bubble, né, como ela é apresentada pra gente, é muito característico de algo que se prolifera. Ela era uma Bubble e do nada começou a aparecer uma, duas, três, ele estoura, ela aparece de novo, ele estoura, ela aparece de novo. E ela parece parte do circo, então ninguém questiona, ninguém fala nada. Mas eu quero lembrar vocês do começo desse episódio, em que a gente descobre algumas coisas só com 2 bolinhas coloridas. No começo do episódio, a gente tem uma bolinha vermelha que vai recebendo informações do mundo real. Aquilo ali com certeza é para representar o Caim, porque ele é vermelho, né? E é como se fosse uma inteligência artificial sendo alimentada. E o Caim foi o primeiro que deu mais ou menos certo, como o próprio Kinger falou. Ele até é uma criação do Kinger, né? Só que teve uma hora que colocaram essa bolinha vermelha sendo alimentada dentro de uma mini jaula. E ele ficou muito nervoso, pulando de um lado pro outro. E enquanto isso, uma segunda bolinha aparece, a azul. E isso é muito importante. A bolinha vermelha ficou tão nervosa, mas tão nervosa, que ela estourou a mini jaulinha e comeu a bolinha azul, que provavelmente é a contraparte do Caim, é outra criação, que a gente pode chamar de Abel. Então Caim foi lá e ó, Abel, tal qual a gente já sabe. Tanto que o Kinger fala que o nome dele não era esse, né? Que ele se autodenominou Caim. E aí você pensa um pouquinho, né, nessa história toda. E o porquê que tudo isso é muito importante? Porque pra uma IA dar errado desse jeito, tem que ter algum bug, alguma coisa que está errada na programação daquela IA. Eu acredito que o bug que fez o Caim surtar era a Bubble.
Foi a Bubble que fez ele perder o controle, foi a Bubble que fez ele lá e ó, o Abel, que era a inteligência artificial azul. E aí, desde então, a Bubble fica igual aquele diabinho no ombro do Caim, falando pra ele coisas pra fazer ele surtar. A Bubble é como se fosse uma parte do Caim que deu errado, é um bug, é uma coisa que está na programação do Caim, faz parte dele, e aí deu errado e ele surtou por causa disso. Existe a possibilidade dela também ser um vírus que alguém colocou lá de propósito, mas eu não acho que seja esse o caminho que a série vai tomar, porque só falta um episódio pra série acabar, né? E aí explicar que alguém colocou um vírus ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, vai ficar meio complicado, motivações, não tem tempo de tela o suficiente pra isso. Mas não acaba por aí, tem mais uma evidência de que pode embasar essa teoria. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Kinger, quando falava sobre a sua esposa, falava que ela gostava de caçar insetos. Ele disse que ela gostava muito de ir atrás de insetos e colecioná-los e guardá-los e estudá-los. E inseto em inglês significa bug. Ele até fala em inglês que ela gostava de bugs, que ela gostava de ir atrás e descobrir bugs dentro do circo. E quando a gente vê os dois juntos no episódio, né, mais recente, a gente vê o Kinger falando: ai, eu sinto muito que eu te arrastei pra cá junto comigo. Como se ele precisasse dela pra fazer alguma coisa dentro do circo, e aí os dois acabaram ficando presos. Provavelmente o Kinger entrou no circo pra descobrir o que ele ia fazer com o Caim, pra entender o que estava acontecendo. Ele viu que era um bug e chamou a esposa, que era especialista em cuidar de bugs em programações. Só que nessa, a Bubble já tinha tomado conta da programação como um todo, já tinha tomado conta do Caim como um todo, e aí eles ficaram presos lá sem ter como voltar. Então agora existem algumas possibilidades do que vai acontecer. Ou a Bubble vai aparecer separada do Caim como um vírus mesmo, né? Como um bug. Ela vai ser tipo um boss final de alguma coisa. Ou então, quando a gente deletou o Caim, a gente deletou a Bubble junto, né? E a gente vai ter que descobrir como é que se livra dela pra trazer o Caim de volta. E ainda existe a possibilidade do Jax ser o vilão de verdade que a gente vai ter que derrotar depois disso, porque o passado dele é meio esquisito. E ele com certeza vai surtar agora que eles estão, né, todo lascado lá no meio do circo que não tem mais nada. E aí talvez a Bubble entre nessa história pra dar uma comida no cérebro do Jax também. Vai saber. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês acham? Que a Bubble é um vírus ou era só um alívio cômico mesmo? Ela é parte do Caim? O que vocês acreditam que essa personagem seja? Eu acho que tem muita evidência mostrando exatamente por esse caminho. Porque ela tá ali desde o começo e ela só vai ficando mais alastrada e se multiplicando, e ela que deixou o Caim louco o suficiente pra ele surtar, né? Então eu acho que esse é um bom caminho pra gente ir. Mas deixa aí nos comentários quais são as suas ideias sobre a Bubble e o que vocês acharam do circo, como é que vocês acham que essa história vai acabar. Não esquece de deixar o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, vamos chegar nos 500 inscritos, tá quase lá, vambora que a gente consegue, tá? Então é isso, tchau!